que um hábito, uma forma de conectar sabores e saberes. Rodrigo, aceita tomar um café comigo? Com certeza. Pois é, e hoje estamos aqui para celebrar e falar sobre a DTM. Rodrigo, que é especialista em quiropraxia, osteopatia, pilates, DTM e, além de tudo isso, educador físico. A peça que falta para o quebra-cabeça da DTM e odontologia. Muito obrigado, Maísa. Muito obrigado pelo convite. Aceito sim esse café. E vamos conversar um pouquinho, né? Desvendar os mistérios da DTM e ver como que essa multidisciplinaridade serve, né, para poder resolver os problemas. Exatamente. E nesses quase 18 anos de odontologia, eu venho percebido a extrema importância dessa atuação multidisciplinar, né, multiprofissional e até interdisciplinar também dentro da odontologia. E o que muitas vezes acontece? O paciente chega com a dor em face, normalmente em mandíbula, em articulação, e a gente sabe que não é só da área da odontologia, né? Essa dor ela pode Sim. ter outras causas, né? Que não sejam os dentes. E aí é que entra a importância do papel do fisioterapeuta, né? Quando a gente elimina o fator dente e passa a engrenagem como um todo, né? A olhar o indivíduo como um todo. E essa história de que a dor que acontece aqui, próxima do ouvido, na face, pode ter a ver com o pé. Como é isso? É interessante, interessante. Como você falou, a DTM hoje ela é uma disfunção que foge, né, do âmbito ali da odontologia. Então, a fisioterapia entra, a psicologia entra, a nutrição entra. E falando em relação de dor, né, orofacial e o pé, é nada mais do que a parte postural e também a parte das fáscias, né? O corpo ele é interligado através das nossas fáscias. A face ela recobre 99% do nosso corpo e ela não tem aquele ponto de eu tô num canto, eu quebro e vou para outro. Não, ela é uma só. Então, se eu tenho às vezes uma alteração lá no pé, eu posso, por conta das minhas alterações de postura, no caminhar, no correr, tudo isso pode acarretar lá na minha mandíbula, na minha articulação e gerar essas dores. Isso. E 2020, o divisor de águas das nossas vidas, Exatamente. né? Pandemia. Exato. E foi através da pandemia que eu vi a necessidade de me especializar em DTM, justamente home office. Muito tempo de tela, né? Então eu imagino que essa postura, né, na tela, ela influencia bastante esse posicionamento da cervical, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, essas cervicalgias, né? Falamos do pé e Sim, subimos um pouquinho mais um para a pouquinho mais. cervical. Então assim, é da ponta do pé ao fio de Ao fio cabelo. de cabelo, exatamente. A questão da cervicalgia, né, como você falou, de 2020, por conta desse home office, muitas das vezes a estrutura dentro de casa não é ergonomicamente correta, né? Você não está com a tela na sua altura, na altura dos seus olhos, você não está com os seus braços na angulação de 90 graus, então você está muito tempo com a cabeça em flexão e mexendo no celular, então tudo isso gera essas alterações. A questão da cervicalgia em si é justamente por conta dessa pressão que a gente dá, né, pelo excesso de flexão ou o excesso de estar numa postura totalmente inadequada para aquele momento, e aí começa a gerar essas dores. Então, tanto muscular quanto a parte óssea, né, a parte articular também pode estar gerando essa disfunção e fazendo com que altere a parte da DTM. Né? Quando a gente fala em a cervicalgia, a gente vai pegar lá da base do crânio, né? Então vai pegar C0, C1, C2, C3, que são a parte mais de base, e aí envolve, né, a parte dos nervos, né, principalmente o nervo trigêmeo, que aí quando tem uma alteração lá com a medula espinhal, vai dar um arco reflexo e pode gerar essa dor, desencadear essa dor, né? E aí existe a questão também, dentro da pandemia, que começou
as pessoas com muito estresse, né? As pessoas, o bruxismo aumentou, né? Então aquele apertamento por conta de ansiedade, nervosismo, e tudo isso também, além de alterar as dores lá na DTM, vai também provocar uma dor lá na cervical. Você falou de uma coisa, de um ponto-chave, né? O bruxismo. Bruxismo. Então, por muito tempo se achava que o bruxismo estava só ligado a dentes. Sim. Né? E hoje sabemos que o bruxismo ele está relacionado ao sistema nervoso central. Exato. Né? Então ele está aqui e não aqui. Aqui acaba sendo um reflexo, né? E não a causa central, né? desse acometimento. Então, como é importante, né, a gente ter essa parceria. Sim, né, sim. de olhar o indivíduo como um todo, essa multiprofissionalidade, de estar entendendo que onde é o papel do dentista e como ele vai se estendendo a fisioterapia, a psicologia, ao otorrino, porque são acometimentos ao neurologista, né? Sim. Muitas vezes uma dor de cabeça, cefaleia, uma dor na face, uma dor próxima ao ouvido, que se confunde muito com as altalgias, né? E como é importante a gente ter essa ligação, né? Sim. E por isso surgiu o Aceita um Café Comigo, que tem tudo a ver com a marca de café que eu também trago e desenvolvo no meu dia a dia, né? Estamos aqui na nossa indústria familiar, onde o café Blendito é produzido. E muito obrigada pela sua presença, participação e por ter aceitado esse café. Café, sabor e saber. Sempre. Eu que agradeço, né? Sempre bom compartilhar o conhecimento e aprender também, né? A gente não só fala, mas a gente também aprende, né? Então, essa relação multidisciplinar, essa relação multiprofissional é muito importante para poder conseguirmos tratar o nosso paciente, o nosso cliente por um todo. É uma engrenagem única, né? E ela não está dividida. Exato. E para a gente finalizar, qual seria assim aquela dica ouro para você que está aí sentindo aquela dor na face, final de dia, cansado, ou início da manhã, né? Que muitas vezes é onde o nosso café está presente, ali no café da manhã, e você não consegue nem pausar para aproveitar esse momento do café, né? De você ter a pausa, o degustar, o sentir. Qual seria aquela dica, assim, ouro? A dica ouro seria, sempre ao acordar, sentiu travado, faz um alongamento. Se você está sentindo umas dores na musculatura do rosto, faz umas massagenzinhas para poder conseguir liberar, conseguir diminuir aquela tensão. E aí você conseguir tomar o seu café e conseguir trabalhar e produzir, né, perfeitamente. E principalmente procurar a gente, né? Procurar também. Procurar um profissional aqui na região de Rio de Contas, Livramento, Abaíra, Piatã. E Piatã. E nós circulamos juntos, né? Exatamente. E é uma alegria, uma honra, né? Ter essa possibilidade de dividir esse espaço, né? De compartilhar esse espaço de cuidado. Porque a saúde integral é isso, né? Com certeza, com certeza. É uma área onde não só o dentista vai resolver, não só o fisioterapeuta isolado vai resolver, não só o psicólogo vai resolver. Então, é todo mundo junto, né? Então, eu vou encaminhar para o dentista, principalmente eu encaminho para a Maísa, porque ela é especialista no DTM, então ela sabe atender, ela vai se preocupar com o ponto certo do que vai tratar, né? E aí ela me encaminha porque eu sou especialista e a gente vai aquele contato, um conversando com o outro e ajustando tudo bonitinho. E o interesse principal, né, que é a evolução do paciente. Sim. Então, uma vez a gente partilhando esses saberes, né, e essas condutas de procedimentos, isso avança ainda mais, né? E a conquista maior é justamente o bem-estar. O bem-estar. E para você que nos acompanhou até aqui, a sua dor, incômodo e queixa não precisa ser normal. Por isso, estamos aqui compartilhando saberes e sabores sobre a saúde integral. Aceita um café comigo?